Olá! Imagine uma escola que fica numa região agrícola, mais especificamente na área rural. Agora pense na merenda destes alunos. Aposto que você viu aí neste cenário um café bem colonial, com leite puro, muita salada e frutas. Pois olha só que ironia, na escola rural que você vai conhecer hoje, a merenda só tem comida enlatada. Acostumados ao alimento natural da roça, os alunos mal conseguem comer tal refeição. Por que isso acontece? E os programas do governo que deveriam oferecer nas escolas o alimento que vem direto do produtor? A polêmica é um dos destaques do Tarobá Rural de hoje, que traz também temporal em Toledo. O milho safrinha não resiste e traz prejuízo aos produtores. Cadê o radar? Por que a tempestade não foi prevista com mais antecedência depois da instalação do novo aparelho em Cascavel? Sítio na cidade? A estreia de mais um quadro no Tarobá Rural com um maracujá diferente. E está no fim a colheita da batata na principal região produtora do Paraná. Domingo, 27 de abril de 2014, o Tarobá Rural está no ar. Bom dia! Essa não foi uma semana fácil para os produtores rurais da região de Toledo e Nova Aurora. Um temporal devastou as plantações. A lavoura do vizinho está intacta, milho alto em pleno desenvolvimento. Mas bem ao lado, a cena já é outra. A cultura está judiada, derrubada pelo vento. Mesmo depois de alguns dias, os estragos ainda estão visíveis nesta propriedade. Na sede da fazenda, a tempestade rápida, mas intensa, derrubou árvores pela raiz e destelhou uma casa. E na lavoura de milho, deixou um prejuízo enorme. A gente calcula, tá, que o estrago aqui gira em torno de 60%, 70%. Então o prejuízo financeiro eu acho que deve girar em torno da propriedade toda, né? Deve beirar R$1 milhão. O proprietário nunca tinha enfrentado uma perda tão grande por conta de chuva e vento. Com o passar dos dias, alguns pés de milho já começaram a se reerguer. Com o sol, eles começam a se curvar mais dificilmente. Isso tem recuperação. Alguns pés, inclusive, foram totalmente arrancados da terra. O milho já estava desta altura. Com mais 2 meses, já estaria pronto para a colheita. Mas quase tudo foi para o chão. Se o seguro liberar e a gente puder destruir, a gente vai destruir. A gente não sabe ainda. Então tem que esperar o perito dar a versão dele, como é que vai ser, para a gente tomar uma decisão daí, né? Estragos semelhantes foram registrados em 2% da área plantada em Toledo, como explica o secretário de Agricultura do município. No trevo que vai a Assis e Palotina, nós tivemos ali uma intensidade muito alta de chuva e ventos, onde nós tivemos prejuízos e que se alongaram até perto do distrito de Boa Vista. Então a gente acredita que uma área em torno de 1.000 a 1.200 hectares tenha sido afetada parcialmente ou totalmente, com perdas na cultura do milho principalmente. Além do milho, as hortaliças também foram bastante prejudicadas. Aqui foi a umidade que fez pés de alface e almeirão apodrecerem. A maior perda do seu Dirceu em 14 anos de trabalho com olericultura. Estragou bastante. Estragou em média uns 3, 4 mil pés, mais ou menos. Como é que foi na segunda-feira, quando o senhor viu que formou aquele tempo, já começou a ficar assustado com a perda da produção? Ah, já ficou, né? Porque daí o prejuízo é na certa que vem, né? Então, aí fazer o quê? A natureza ninguém pode ir contra, né? Técnicos da Secretaria de Agricultura prometem uma ajuda aos produtores assim que o solo secar. O que nós podemos ajudar agora nos próximos dias, tem que esperar secar um pouco, né? Renovar os canteiros e renovar o plantio e dar uma força para o produtor para continuar a atividade. Resta ao agricultor limpar toda a área e recomeçar o plantio, torcendo para a natureza não assustar tanto. Torcer para que não venha mais tempestade, mas dentro de 60 dias está recuperado de novo, né? Que a horta ela é rápida, tem que começar de novo. Bom, após um temporal como esse, a gente fica se perguntando, e o radar meteorológico que acaba de ser inaugurado em Cascavel? Por que ele não preveniu a região que viria um temporal desta proporção? A repórter Julie Gelensky foi buscar a resposta com o CIMEPAR, direto de Curitiba. Bom dia, Julie.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos que estão assistindo o nosso Tarobá Rural. Ao meu lado está o César Benetti, do CIMEPAR, que vai explicar para a gente toda essa situação. Ele já esclareceu primeiramente que emitir alertas não é o papel do CIMEPAR. César, explica para a gente como que funciona essa questão do CIMEPAR, os alertas de tempestade. Conta um pouquinho para a população como que funciona essa parte. Olha, o CIMEPAR é o Serviço Meteorológico do Paraná. O nosso trabalho é fazer o monitoramento e a previsão de tempo para o estado. Quando nós fazemos esse trabalho, os nossos meteorologistas, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles analisam diversas informações, radares meteorológicos, satélites, modelos de previsão, os dados das estações que estão instaladas aqui no Paraná. Essa informação é utilizada para identificar as tempestades que estão ocorrendo e para onde elas estão indo, e também fazer a previsão do tempo, das condições de tempo, temperatura, chuva e outras informações para os próximos dias. Quando, diariamente, o meteorologista faz uma identificação de tempestades que estão ou ocorrendo já no Paraná ou na área de cobertura do radar, e essas tempestades têm condições de se deslocar para o estado, por exemplo, e principalmente o radar, esse novo equipamento de radar de Cascavel, nós conseguimos olhar agora as tempestades que estão ocorrendo em tempo real, por exemplo, no Paraguai, e se elas vão se deslocar ou não para a nossa região no Paraná, para o oeste do Paraná. Quando é identificado uma tempestade naquela região e que tem potencial para a ocorrência de granizo ou ventos fortes ou muitos raios, essas informações são são repassadas para a Defesa Civil. A Defesa Civil do Estado tem uma coordenação central, que fica aqui em Curitiba, e dependendo dos alertas, dependendo das informações que nós passamos para eles, eles entram em contato com a Defesa Civil de cada um dos municípios para a tomada de providências. O nosso papel é de fornecer as informações de tempo para esses diversos órgãos do Estado que vão atuar na medida da sua necessidade. A Copel também, quando tempestade tem a possibilidade de causar ventos fortes, que pode ter algum desligamento numa certa região, nós informamos a Copel para que ela fique já preparada com as suas equipes de manutenção para responder rapidamente a uma situação. César, com relação ao radar de Cascavel, ele funciona como? Como que ele atua no CIMEPAR junto com outros equipamentos? Olha, o radar meteorológico instalado em Cascavel, ele é um importante equipamento para melhorar o monitoramento e previsão na região. Mas ele é um equipamento de sensoriamento remoto, significa que ele é operado daqui de Curitiba, e nós utilizamos esse equipamento, esse radar, juntamente com o radar instalado em Teixeira Soares, para fazer o monitoramento das tempestades no estado. Então, toda a informação que é coletada na região, ela é transmitida em tempo real para cá, e os nossos meteorologistas que fazem a análise e a previsão das tempestades. Caso esse radar falhasse, o CIMEPAR tem outro conjunto de equipamentos que, com certeza, ele identificaria uma tempestade? Sem dúvida. O radar meteorológico ele faz parte de um sistema de monitoramento e previsão de tempo. O radar meteorológico de Cascavel, se ele falhar em algum momento de enviar informações, de parar de coletar dados, nós temos as informações ainda do radar de Teixeira Soares, que tem uma área de abrangência que cobre o Paraná. Certamente ele não vai ter a abrangência de identificar, de observar as tempestades que estão, por exemplo, no Paraguai, se deslocando para a nossa região, mas ele cobre todo o estado, cobre inclusive o Paraná e Santa Catarina. As informações são todas integradas. Além dos radares, nós temos informações dos satélites meteorológicos que transmitem os dados e a gente utiliza essa informação também para identificar as tempestades. Temos também uma rede de detecção de raios, então em tempo real a gente sabe onde caiu um raio, a hora que ele está caindo, qual a sua intensidade e olhando essas informações, como a tempestade está se deslocando. Então, nós utilizamos diversas informações para fazer o nosso trabalho de monitoramento e previsão. Obrigada, César. Juri Gelensky para o Tarobá Rural. Olá, bom dia! Olha, a gente torce para que com o aperfeiçoamento do aparelho, do radar meteorológico, possamos ter previsões mais concretas, para que também nós podemos nos prevenir e auxiliarmos também o homem do campo quanto aos cuidados na lavoura. Bom, mas o domingo amanheceu bem gelado, com temperaturas baixas em todo o estado. E esse tempo, com sol, fica assim até terça-feira. É que, de acordo com os meteorologistas, uma nova frente fria pode chegar meados da próxima semana, o que pode ocasionar novamente chuvas.
Em Cascavel, o dia começou com 9 graus, ótimo para tomar aquele chimarrãozinho e acompanhar o Tarobá Rural. À tarde, as temperaturas sobem um pouco, mas não muito. A sensação já não será mais de tão frio. Em Londrina, o sol também aparece hoje, aliás, é bom aproveitar, porque na quarta-feira a instabilidade chega e novamente pode trazer chuva com acumulados expressivos em muitas regiões. Em Guaíra, tempo firme, nada de nebulosidade. O céu sem nuvens vai deixar o domingo ainda mais bonito. Mínima de 14 graus e máxima de 24. É hora de mais uma reportagem da série Apoio ao Produtor. Enquanto as estimativas oficiais são de uma safra cheia de milho, no campo a realidade é outra. E são vários os fatores que têm preocupado os produtores. Além dos temporais que devastaram muitas lavouras no oeste do estado, a área foi reduzida e o plantio atrasou, devido à estiagem na época de semear os grãos. É o que explica o presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso. Quando o produtor teve que fazer a sua preparação para o próximo plantio, que seriam esses que aconteceram, nós estávamos numa condição de mercado péssimo em relação a milho. No Mato Grosso, produtores vendendo abaixo de R$ 7,00 o saco e inviabilizando qualquer situação. Houve o quê? Redução de área, 15%. Com mais isso tudo, então, vem agravando. Além da redução da área, baixa tecnologia, porque senão não viabilizava, estão quase que fazendo cobertura. Se tirou o pé do acelerador de investimento e isso tudo demonstra que teremos, com certeza, uma diminuição da produtividade e, com isso, uma menor safra. Esse é a verdade do campo. Isso está acontecendo em maior ou menor escala do que eu estou falando. Mas agregado, e se você fizer essas somatórias, realmente nós temos uma condição muito diferente do que se prega, do que se tem. Outro problema é que muitos produtores não têm seguro agrícola, ou porque perderam o prazo do zoneamento, ou pela confiança excessiva no clima, que acaba pregando uma peça. O exemplo está aqui, aconteceu, estava correndo tudo bem e de uma tarde para uma manhã, teve produtores que perdeu o seu investimento, a sua lavoura e 6 meses da sua produção. Veja agora as cotações agrícolas. Em Cascavel, a soja foi cotada em R$ 61,30 a saca de 60 quilos, mesmo valor de Londrina. No Porto de Paranaguá, a saca fechou valendo R$ 70. Já o milho encerrou a sexta-feira valendo R$ 23 em Cascavel e em Londrina. No Porto de Paranaguá, R$ 29. O preço do trigo fechou valendo R$ 42 em Cascavel e também em Londrina. Ainda hoje, a estreia do quadro Sítio na Cidade com a curiosa história de um maracujá. E depois do intervalo, um contrassenso. Numa escola da área rural, alunos não têm acesso à comida direto do campo, só enlatados. A gente volta rapidinho, não sai daí.